pessoal, tudo bem? Sou o professor José Abraão, estou aqui com uma missão de levar o melhor conhecimento da disciplina de artes para você, aluno da primeira, segunda, terceira e quarta etapa da primeira fase da EJA, certo? E hoje nós iremos trabalhar o tema a capacidade criadora, as habilidades humanas. A capacidade criadora. A imaginação, a criatividade e as notáveis habilidades e técnicas desenvolvidas pelo ser humano ao longo da história tornam possível a produção de belas obras. Nós iremos ver a seguir uma fotografia que retrata o desfile de carnaval, certo? A festa popular, e reúne diversas manifestações essas que a gente já aprendeu nos anos anteriores nas disciplinas de português, certo? Com várias linguagens, uma delas a linguagem artística, um espetáculo repleto de beleza e de grandiosidade. Aí eu inicio a aula, especialmente, fazendo um questionamento a você, que está me assistindo nesse momento. Com a seguinte pergunta: que elemento chama sua atenção nessa imagem? Qual é o elemento que chama sua atenção nessa imagem? Acabei de dizer que essa imagem ela reúne diversas manifestações, vários tipos de linguagem, certo? Aí eu pergunto a vocês, qual é o elemento que chama sua atenção? Aí, respondendo, espera-se que todos vocês tenham tido esse entendimento, porque temos diferentes linguagens artísticas, principalmente falando da música e da dança. Porque quando falamos especificamente em carnaval, quando falamos em escola de samba, o foco está na música e na dança. E esses carros alegóricos, que normalmente se apresentam nas grandes cidades brasileiras, eles trazem o resgate dessas manifestações, certo? Vamos lá. Habilidades humanas. Nessa foto abaixo, mostra o Stonehenge. Stonehenge é um nome estrangeiro. Uma construção em formato circular, feita há mais de 5.000 anos na Inglaterra, certo? Cada pedra vertical dessa obra chega a ter 5 metros de altura e pesar 5 toneladas. Os estudiosos ainda hoje se perguntam como essas rochas teriam sido transportadas até o local e qual seria o propósito dessa construção, certo? No caso, melhor dizendo, desse monumento. Não sabemos as respostas, mas é certo que envolvem as habilidades técnicas e culturais desenvolvidas pelos seres humanos ao longo da história. Então, são obras de arte, certo? Espalhadas pelo mundo, nesse caso aí em Stonehenge, na Inglaterra, um monumento feito há mais de 5.000 anos, certo? Stonehenge é uma estrutura composta, formada por círculos, certo? Concêntricos de pedra, que chegam a ter 5 metros de altura e pesar quase 50 toneladas, onde se identificam 3 distintos períodos construtivos, certo? Falando dos tipos de habilidades agora, certo? Para fermentar a nossa aula, já que estamos falando de habilidades humanas, vamos falar dos 2 tipos de habilidades. A primeira habilidade é a habilidade técnica, certo? A habilidade técnica, ela nos permite construir e manipular ferramentas com os quais produzimos desde objetos simples até construções monumentais. Um exemplo é da Stonehenge, que foi o monumento que acabamos de conhecer
agora, certo? Outra habilidade comum são as habilidades culturais. As habilidades culturais, por sua vez, originam-se da capacidade humana, certo? De representar tudo o que está a seu redor, criando símbolo e atribuindo-lhes significado. Esses elementos, eles formam aquilo que chamamos de cultura. Por exemplo, ao longo dos séculos, os diversos povos que habitaram a região onde se encontram Stonehenge atribuíram diferentes significados a essa construção. Ou seja, a partir do momento que a sociedade passa a se relacionar com determinado fato, determinada situação, cada um tem um pensamento e tem uma argumentação em relação àquela situação. Foi isso que aconteceu com Stonehenge. As pessoas que visitavam, que frequentavam aquele ambiente ali, tinham uma interpretação do que seria aquilo. Mas, até hoje, grandes historiadores, pesquisadores, não conseguem explicar o que realmente era aquele monumento, certo? O que representava aquele significado. Você conhece suas origens? Já que nós falamos de cultura, é importante a gente pensar nesse quesito. Nós conhecemos as nossas origens? Você conhece suas origens? Eu tenho algumas dicas para vocês para que você venha a responder essa pergunta. A nossa primeira dica é a seguinte: comece com nomes, os primeiros nomes, nomes do meio, sobrenome, apelidos. Os nomes muitas vezes fornecem uma importante janela para o nosso passado, certo? Os nomes em sua árvore genealógica, nós vamos ver o passo a passo, no caso da sua árvore, certo? Pode ser encontrado ao examinar documentos e certidões antigas, ao pedir a seus parentes e ao olhar foto de família e recortes de jornais, anúncio de casamento, obituários e outros, certo? A segunda dica é compilar estatísticas vitais. Como? Conforme você procura os nomes na sua árvore genealógica, você também deverá reunir as estatísticas vitais que os acompanham. O mais importante, você deve procurar as datas e locais de nascimento, casamentos e óbitos, certo? Mais uma vez, recorra a documentos e fotos em sua casa, em busca de pistas, e peça a seus parentes que possam fornecer todos os detalhes. O terceiro é que você recolha histórias da família, como, por exemplo, conforme você questionar seus parentes, sobre nomes e datas, tome tempo para anotar suas histórias também, certo? Na história da sua família, começa com essas memórias, ajudando você a conhecer as pessoas e os seus antepassados. Entre essas histórias, você pode aprender tradições familiares especiais ou famosas lendas familiares que têm sido passadas de geração a geração. Enquanto elas provavelmente irão conter algumas lembranças criativas e adornos, histórias de família geralmente têm algum fundamento na realidade, fornecendo pista para futuras pesquisas. E você deve também mapear seu progresso. Como? Genealogia é basicamente um grande quebra-cabeça. Se você não colocar as peças juntas da maneira certa, então você nunca poderá ver a imagem final. Para certificar-se de que suas peças do quebra-cabeça vão acabar nas posições adequadas, gráficas, de linhagens e folhas de grupos familiares, pode ajudá-lo a gravar seus dados de pesquisa e acompanhar o seu progresso. Portanto, para que você venha a responder o seguinte questionário: como você conhece suas culturas, suas origens culturais, você deve seguir essas etapas aí que acabei de citar, ok?
Como estamos falando de cultura, de arte, né? Melhor dizendo, as habilidades humanas, estamos falando da capacidade criadora, vocês vão responder o seguinte desafio: relembrar uma história contada por seus pais ou seus avós quando você era criança. No caso, vai resgatar uma história contada em relação à família de vocês, certo? E vai trazer a resposta desse desafio através de um áudio, de um vídeo, principalmente de um vídeo, certo? Para ficar algo bem mais interativo, eu vou exigir que você faça um vídeo trazendo essa resposta, trazendo essa história, relembrando essa história que você ouviu de seu pai ou de seu avô quando você era criança, certo? Como falamos em alguns momentos de música, os tipos de linguagem, a linguagem musical ela é formada por elementos que percebemos pelo sentido, pela nossa audição, certo? Só para complementar a informação inicial. Desde já, eu agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Caso você tenha ficado com dúvida, você pode estar mandando mensagem, certo, para o professor, e aí ele vai te auxiliar nesse quesito. Grande abraço.